A graça e a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe todos vocês que compartilham e estão inscritos no nosso conteúdo. Que Deus guarde vocês, sua família, e que Deus abençoe as pessoas que estão ao redor de vocês. Quero falar aqui a respeito do domínio próprio neste vídeo. Uma coisa que muitos cristãos estão em falta, e isso é péssimo. Eu quero mostrar neste vídeo para vocês o risco de uma pessoa não ter domínio próprio. Queria ver com vocês no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 28. Diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O sábio Salomão, ele fez menção de uma cidade que não tinha proteção, sabe? Uma cidade que não tinha muros e uma cidade totalmente vulnerável. Assim é um homem e uma mulher que não sabe dominar-se. Nos dias de hoje seria dizer assim, uma casa sem janelas e sem portas. Uma casa totalmente desprovida de proteção. O homem, a mulher, que ela não tem domínio próprio, e no Novo Testamento a gente vai ver Paulo escrevendo sobre isso, dizendo que as pessoas têm que ter domínio próprio. Meus irmãos, nós vemos isso, e o domínio próprio, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. É algo que é exercitado, porque durante o dia, o seu dia, o meu dia, a gente está... a gente pode se deparar com diversas situações, mas nós precisamos ter o domínio próprio para poder agir de acordo com o certo, de acordo com a palavra de Deus, né? No caso aqui. Por quê? Porque muitas vezes a gente está irado, a gente está estressado, está meio triste, e muitas vezes a gente fala sem pensar, a gente toma decisões sem pensar, compra o que não deve. Então a gente precisa do domínio próprio. Isso é um dos frutos do Espírito Santo. Também lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver a história de Abel e também do seu irmão Caim. No livro de Gênesis, no versículo 6 e 7, Deus, ele vê que Caim ficou irado com Abel, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel, mas tinha rejeitado a de Caim. E por isso o Caim, ele ficou com ira, irado com seu irmão. Mas você não será isento de tais sentimentos, de ira, de tristeza, de depressão, de momentos de estresse. Você não está imune a isso. Mas olha o que Deus fala para ele no versículo 7 de Gênesis. Ele diz assim: Caim, se bem você fizer, haverá aceitação para você. Mas se não fizeres o bem, o pecado já aporta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então você pode estar irado, você pode estar estressado, angustiado, triste, você pode estar alegre. Nós devemos ter um domínio sobre os nossos sentimentos. Quando você não consegue dominar, você precisa de uma outra maneira para poder evitar o que pode acontecer depois. Os sentimentos, a gente tem que dominar eles para que os sentimentos maus, eles não façam que a gente provoque coisas externas. Os sentimentos estão internos. Aí a gente vai e provoca algo externo, de acordo com o que a gente está sentindo. Nós não estamos tendo o domínio próprio. E aí nós acabamos se tornando pessoas vulneráveis. E pode ver, pessoas que não conseguem controlar o seu nervoso, a sua raiva, pessoas que não conseguem controlar a ansiedade, são pessoas que são alvos. Elas são alvos do diabo. Porque o diabo, ele provoca situações na vida da pessoa para colocar elas em confusões. Então ela acaba se tornando uma pessoa desprovida de proteção, como Salomão disse. E foi o que aconteceu com Caim. Caim, ele acabou cometendo um homicídio, matou o seu irmão por não controlar a sua raiva,
e acabou sendo amaldiçoado por Deus. Ó, no versículo 11 do capítulo 4 de Gênesis, ele diz assim: agora maldito és tu desde a terra. E Deus amaldiçoou Caim por causa da atitude dele de não conseguir se controlar. Então, meus irmãos, que esse vídeo seja de edificação para a sua vida. Se você é uma pessoa muito nervosa, uma pessoa estourada, se controle, tenha calma, comece a exercitar o domínio próprio, que no dia a dia você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.